Vivemos uma era em que muitos homens estão completamente perdidos sobre o que realmente faz uma mulher respeitá-los. Alguns acreditam que o respeito vem do dinheiro. Outros, do corpo, da aparência, ou até da forma como tentam agradar. Mas, quanto mais eles se esforçam para serem aceitos, mais são ignorados, testados e rejeitados. Isso acontece porque o respeito feminino não é comprado nem conquistado com palavras, ele é sentido. E ele nasce de algo muito mais profundo, a postura interior do homem diante da vida. Hoje, mais do que nunca, as mulheres observam atitudes, não promessas. Elas percebem quando um homem está centrado, quando ele domina a si mesmo, e quando, ao contrário, é guiado pela emoção e pela necessidade de aprovação. E a verdade é simples, mas dura. O respeito feminino só surge quando o homem demonstra duas atitudes raras: o controle das próprias emoções e a capacidade de impor limites com serenidade. Neste vídeo, vamos entrar fundo nesse tema. Vamos entender, sob a ótica da psicologia feminina e da filosofia estoica, o que realmente desperta respeito em uma mulher. E, mais importante, como um homem pode se transformar internamente para ser visto, ouvido e respeitado, sem precisar levantar a voz, fingir poder ou se esconder atrás de máscaras. O erro dos homens modernos. O homem moderno cresceu ouvindo que precisava agradar. Desde pequeno, foi ensinado a ser gentil, compreensivo e disponível, o cara legal, que faz de tudo para ser aceito. Mas, com o tempo, essa mentalidade o transformou em alguém desconectado da própria essência. Ele acredita que ser respeitado é o mesmo que ser querido, e esse é o primeiro erro fatal. Porque respeito e afeto são frutos de naturezas diferentes, o amor vem da emoção, o respeito, da admiração. E ninguém admira quem se anula para ser aceito. As mulheres percebem isso de forma instintiva. Quando um homem vive tentando agradar, quando busca aprovação, ele transmite insegurança. Ele coloca o poder nas mãos dela. E, mesmo inconscientemente, ela o testa, justamente para ver se ele mantém sua postura ou se desmorona diante da pressão. Esses testes não são maldade, são a maneira inconsciente de a mulher identificar se o homem é confiável, emocionalmente firme, alguém com quem ela pode realmente contar. O homem moderno falha porque quer ser compreendido antes de ser respeitado. Quer ser amado antes de ser forte. Mas o estoicismo ensina o contrário: primeiro o domínio de si, depois o reconhecimento externo. Só quando um homem vive segundo seus próprios princípios, e não para agradar, é que o mundo começa a vê-lo com respeito. O poder do controle emocional. O primeiro traço que faz uma mulher respeitar um homem é o domínio das emoções. O homem que não reage por impulso, que mantém a calma mesmo quando é provocado, desperta um tipo de admiração silenciosa que nenhuma aparência ou status consegue gerar. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem discutir para provar um ponto, sua serenidade já impõe a autoridade. A psicologia explica isso de forma clara: a estabilidade emocional é um dos sinais mais fortes de poder interno. Mulheres sentem segurança perto de um homem que não se descontrola, porque sabem que ele é previsível no melhor sentido, confiável, equilibrado, constante. E, no instinto feminino, isso significa proteção. Por outro lado, o homem que explode por ciúme, que perde a postura por vaidade ou medo de rejeição, mostra fraqueza. Ele não domina a si mesmo, logo, não pode ser líder nem protetor. O estoicismo ensina que ninguém é livre enquanto for escravo das próprias paixões. Isso vale para tudo: raiva, inveja, medo, desejo. O verdadeiro respeito nasce quando o homem demonstra controle, não repressão. Ele sente tudo, mas decide com lucidez o que fazer com o que sente. Esse autocontrole cria uma aura rara nos tempos de hoje: presença inabalável. O valor da palavra e da coerência. A segunda atitude que faz uma mulher realmente respeitar um homem é a coerência, o alinhamento entre o que ele fala e o que ele faz. Palavras impressionam por alguns instantes, ações, por uma vida inteira. O homem que promete pouco e cumpre tudo é lembrado e respeitado em silêncio, porque demonstra o que poucos conseguem: integridade. Na psicologia social, a coerência é um dos pilares da confiança. Mulheres percebem rapidamente quando um homem fala com propósito, sem precisar se justificar ou exagerar. Elas também percebem quando há dissonância, quando ele fala de valores, mas age movido por carência ou medo. O respeito nasce exatamente desse contraste. O homem coerente se torna previsível em sua força, enquanto o incoerente se dissolve em contradições. O estoicismo reforça essa ideia ao dizer que a virtude é o bem supremo. E a virtude, na prática, é agir conforme o que se acredita ser certo, mesmo quando ninguém está olhando. O homem que cumpre sua palavra constrói uma reputação sólida, silenciosa, que atrai naturalmente respeito, de mulheres, de outros homens e de si mesmo.
Um olhar firme e poucas palavras ditas com verdade valem mais do que 1000 promessas vazias. O respeito, afinal, não é exigido. É conquistado pela constância. A força silenciosa do autocontrole. A quarta e última chave que sela o respeito feminino é o autocontrole, a capacidade de manter a calma quando tudo ao redor tenta tirá-la de você. Homens que reagem impulsivamente, gritam ou buscam provar valor perdem a autoridade. Já o homem que permanece sereno, mesmo diante do caos, impõe respeito sem precisar erguer a voz. Na psicologia, essa postura é chamada de regulação emocional, e é um dos traços mais admirados por mulheres. Não se trata de ser frio, mas de ser firme, de dominar as próprias reações antes de tentar controlar o mundo externo. O autocontrole é o reflexo máximo de poder interno, porque mostra que o homem governa o único território que realmente importa, ele mesmo. O estoicismo ensina que não se deve reagir ao que não se pode controlar. Um homem que vive esse princípio não é manipulado por provocação, carência ou desejo momentâneo. Ele escolhe suas batalhas, observa antes de agir e, por isso, transmite uma presença que é rara e magnética. Quando um homem une limites firmes e autocontrole constante, ele deixa de buscar respeito, e passa a inspirá-lo naturalmente. Sua paz se torna sua força, e sua força se torna o alicerce de quem ele é. O respeito que nasce do silêncio. Existe um tipo de respeito que não se conquista com palavras, mas com presença. É o respeito que surge quando um homem fala pouco, observa muito e age apenas quando é necessário. Mulheres percebem rapidamente a diferença entre o homem que fala para ser notado e o homem que só fala quando tem algo real a dizer. O primeiro busca aprovação, o segundo impõe respeito. O silêncio, nesse contexto, não é ausência de expressão, é domínio. É a recusa em reagir de forma impulsiva, em tentar se justificar ou se explicar demais. É a escolha de permanecer centrado enquanto os outros se perdem no barulho. Esse tipo de silêncio é poderoso porque comunica confiança, mistério e solidez. Na visão estoica, o homem que domina o silêncio domina a si mesmo. Ele entende que as palavras têm peso e que a fala precipitada muitas vezes revela insegurança. Por isso, ele prefere que suas ações falem por ele. Quando o homem se cala, observa e mantém sua energia contida, ele se torna magnético. As mulheres o respeitam não porque ele impõe medo ou autoridade, mas porque sentem algo raro, um homem em paz com o próprio silêncio. A força da distância e o poder do desapego. Há um tipo de poder silencioso que poucos homens dominam, o poder de se afastar. Não por frieza, mas por clareza. A maioria dos homens se torna refém de suas emoções quando sente que está perdendo uma mulher, tenta provar valor, justificar-se, implorar por atenção. Mas o homem que compreende o valor do desapego age de outro modo. Ele se retira, mantém a dignidade e confia em seu próprio valor. Mulheres respeitam esse tipo de homem porque ele não mendiga presença. Ele entende que o respeito não floresce na insistência, mas na escassez. O afastamento, quando vem de um homem que sabe quem é, cria espaço para que a mulher o veja com novos olhos, não como alguém desesperado por amor, mas como alguém capaz de amar sem perder a si mesmo. O desapego não significa indiferença. Significa força interior. É a capacidade de sentir profundamente, mas escolher com sabedoria. O homem desapegado continua sensível, mas não dependente. Ele sabe que sua paz vale mais que qualquer drama emocional. Essa atitude, mais do que qualquer discurso, desperta o respeito genuíno, porque demonstra que o homem não precisa controlar ninguém, nem se submeter para ser amado. Ele apenas vive com propósito, honra e serenidade. No fim, tudo se resume a duas atitudes que definem um homem de valor: o controle emocional e os limites firmes. O primeiro impede que o mundo o abale, o segundo impede que as pessoas o ultrapassem. Quando um homem aprende a dominar suas emoções, ele não reage, ele escolhe. E quando estabelece limites claros, ele não precisa exigir respeito, porque o próprio comportamento já o impõe. O respeito verdadeiro não nasce de palavras ou posturas ensaiadas, mas do equilíbrio interno. Um homem que se conhece não precisa provar nada. Ele é firme sem ser agressivo, calmo sem ser fraco, distante sem ser frio. Esse é o equilíbrio que o estoicismo ensina, a virtude de ser inabalável diante do caos e centrado diante das tentações. Enquanto muitos tentam ser admirados, poucos têm coragem de ser respeitados. E o respeito não é conquistado com força, e sim com domínio próprio. Quando o homem governa a si mesmo, ele se torna livre, e é nessa liberdade que nasce sua verdadeira autoridade. Porque, no fim, o homem que controla a si mesmo não precisa controlar ninguém. Ele inspira pelo exemplo silencioso da própria serenidade. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico,
366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais, não deixe de conferir Nós, como criar conexões mais profundas e fortalecer seus relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.